Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 10 de setembro de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro, que no céu de agora ele está no seu domicílio, no seu templo, no seu trono, com uma das suas melhores roupas, no signo de Virgem, no mesmo signo que o Sol. Então, quando o Mercúrio está no signo de Virgem, a gente fala que, além dele estar em casa, ele está exaltado. Então, exalta muito as características mercuriais, que é de organização, de discernimento, de clareza mental, essa capacidade de planejar. Mercúrio também vai falar sobre linguagem, sobre palavra, nossa capacidade de tradução. Então, ele estando bem ali, a gente pensa que a nossa mente ela fica forte, fortalece tudo que envolve o nosso aspecto mental. E principalmente Virgem tem essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, então também pode ajudar a nossa mente a ficar mais flexível, tá? Então, pode ser um bom dia ali para todos esses processos assim de comunicação, expressão, conversa, negociação, escrita, tá? Planejamento. Enfim, colocar ali as suas habilidades para funcionar, utilizar essa capacidade de análise, de pensamento crítico, né, de precisão mesmo. Bom, então, ontem o último aspecto que a Lua fez, ontem, o último aspecto que a Lua fez foi uma quadratura com Júpiter ali próximo da meia-noite, às vezes pode ter trazido alguns excessos emocionais, alimentares. Me contem como vocês se sentiram. A Lua, ela segue no signo de Áries, e ela pode trazer, assim, muito essa urgência, né, para resolver as coisas, essa pressa, para lidar com tudo. Mas de madrugada teve uma oposição com Marte em Libra. 3h54, a Lua em Áries, ela fez esse aspecto que é um aspecto saturnino, é um aspecto para a gente lidar com limites. E então pode ter trazido dificuldades ali no sono. Às vezes, pode ter trazido enfrentamentos ali, você lidando com questões mal resolvidas no sonho, sabe? Trazendo lutas, conflitos, embates. Mas é, essa oposição ela ameniza um pouco porque Ares rege o signo de Marte, né? Então, Ares e Marte ali eles se escutam, mas a oposição ela sempre vai falar sobre esse esforço, sobre essa necessidade ali de enfrentar, de lutar, né? Então, tem esse embate ali. Eu acho que é o momento da gente perceber perceber as nossas emoções, Lua, né? Comportamentos, hábitos. E o que precisa ser cortado. Marte vai falar sobre esses cortes, essas rupturas. E também pode falar sobre inícios, tá? Então pode trazer questões nesse sentido. Então a gente pode ter sentido ali um chamado para agir, para fazer algo. Às vezes a gente pode ter acordado meio irritada, meio estressada, às vezes meio às pressas, né? Porque às vezes aspectos com Marte eles nos tiram assim da cama, sem a gente querer, sabe? Então pode ter trazido questões nesse sentido, mas pode trazer essa energia, né? Buscar que a gente busque isso, né? Trazer essa energia para agir no que a gente precisa, para fazer o que precisa, tá? Como Marte está em Libra, a gente pensa mais nesse sentido dessa ação equilibrada, que busca harmonia, né? Que busca conciliar, diplomática, né? Que escuta o outro, né? Que você não vai agir sem também escutar todas as partes, né? O que ajuda muitas vezes quando a lua está em Áries são essas práticas de exercício físico, né, para liberação. Acho que ontem eu trouxe um pouco disso também para lidar com essa ansiedade, com esse excesso de fogo e perceber também esses cortes de hábitos que precisa ser cortado, tá? Também é um bom momento para refletir sobre isso, que você já deve ter se dado conta aí nessa madrugada. Então, depois disso, até 17h03, a Lua ela vai ficar fora de curso. Ela não enxerga ninguém, ela não vê ninguém. Então, quando ela tá de curso, tá fora de curso, a gente fala que ela tá ali sozinha, né? Ela tá ali nesse momento mais introspectivo. Então, é bom mais para silenciar, para refletir. Não é um bom momento para inícios. Então, a manhã toda, até o final, quase o final da tarde, é melhor você continuar as coisas que você já fez, né? Talvez fazer alguma pausa, se for possível,
Evitar coisas muito importantes nesse momento, se for possível, porque quando a lua está fora de curso, a gente não sabe muito bem aonde ela vai dar. Normalmente a gente não consegue direcionar, não consegue concluir as coisas ali na lua em Áries, quando a lua está fora de curso, né? Mas a lua em Ares eu vejo que pode trazer esses momentos ali de introspecção, de reflexão sobre a nossa ação, sobre o nosso fogo, sobre o que você fez nesses últimos 2 dias aí com a lua em Ares, se ela trouxe impulsos, se ela trouxe questões, tensões que você não estava vendo, tá? Então peço esse momento, esse esvaziar ali para entender mais a si mesma, tá? Então, vai ser 17:03 que a Lua vai ingressar no signo de Touro, onde ela se sente extremamente confortável. A Lua fala sobre o nosso corpo e Touro está conectado é um signo de terra fixa, então está conectado com todas as sensações físicas, com essa capacidade de prazer, de estabilidade, de segurança, de constância. Então, assim, é tudo que o corpo quer. Então, por isso que a lua fica exaltada. Tem até um exagero ali. A exaltação é se o domicílio é como se o planeta ele estivesse ali na sua própria casa, no seu próprio templo, no seu próprio trono. Quando um planeta ele está exaltado, ele é como se fosse um convidado de honra. Não é a casa dele, mas às vezes ele é tratado melhor do que quem é o dono da casa, sabe? Então, assim, bons tratamentos ao nosso corpo. A lua também representa memória, emoções, tá? Então, também a gente pode ficar muito ativo. Eu vejo que normalmente quem tem a lua em touro tem um ouvido muito bom, tem essa sensibilidade sensorial, assim, muito forte, sabe? Então, exalta muito mesmo tudo isso. Então, um bom dia ali para a gente se voltar para essas sensações físicas, prazer, né, ali depois das 5. Buscar esse sossego, essa paz, né, o que nos traz essa estabilidade, essa segurança no nosso próprio corpo, essa sensação de aterramento, de enraizamento, né? Às vezes essa conexão com a natureza, acho que ontem eu falei sobre a técnica de grounding, que é uma técnica da bioenergética, que é uma terapia corporal, que é você colocar mesmo os seus pés no chão, né? De como isso nos estabiliza. Isso é a base dessa terapia. Então, o quanto é importante colocar os pés na natureza, sabe? Para descarregar, para se conectar, estar no meio ali de coisas agradáveis. Seja natureza, seja coisa que você acha bonita, né? Pode ser uma boa. Então, quando a lua ingressa em touro, é o momento que a gente já retorna, já volta mais para o nosso corpo, para nossa consciência corporal, para essa fertilidade, abundância também. Touro também vai falar sobre produtividade. Touro é um signo muito resistente, né? Pensa, fixo da terra. Ele permanece, ele vai continuar ali, tá? Então, também favorece a gente ter seguir o nosso próprio ritmo, sabe? Muitas vezes um ritmo mais lento, devagar, com calma, que daí a gente vai tendo prazer, né, a cada movimento. Buscar, então, esses prazeres, seja na alimentação, seja nesse contato com o corpo, assim, às vezes fazer, um alongamento, uma caminhada, uma yoga, sabe? Uma coisa assim que seja bem leve, que seja bem prazerosa, massagem, né? Uma automassagem ali. Pode trazer mais essa vontade de descanso. Também pensando que a lua fala sobre a nossa alimentação, eu penso em alimentos assim bem terra, sabe? Que nos estabilizem. Então, aqueles alimentos é, que ficam ali debaixo da terra mesmo, sabe? Então, que as raízes, né? Pode ser uma boa ajuda a gente a enraizar também, se alimentar disso. E é buscar esse cuidado com o corpo, com a terra, com a matéria, com tudo que é natural, tá? Às vezes, num sentido macro, traz essas questões também econômicas, ambientais, né? Questões financeiras vêm no micro, assim, também, né? Podem ser alguns assuntos. E 18:43 a Lua em Touro, ela vai fazer uma quadratura com o Plutão em Aquário, que daí já é um momento mais desafiador, já tira o touro ali do seu pedaço de terra, do seu sossego, né? Da sua calmaria. Então, a quadratura, ela tem um aspecto de Marte, então muitas vezes pede uma ação, pede um movimento, né? Às vezes vem um conflito interno que às vezes acaba acontecendo externamente também, né? Se reverbera no externo. Plutão é Hades, que é o nosso deus do submundo, ele está no signo de Aquário.
Então podem vir questões principalmente mentais, assim, tirando a nossa energia, sabe? Medos, inseguranças, por conta de pensamentos fixos, de grupos, de comunidades, de redes sociais, de se sentir julgada pelo olhar, né, do outro, assim, do povo de alguma comunidade, que são alguns assuntos que Plutão em Aquário traz, tá? Então, sempre que tem esses aspectos ainda mais de tensos com Plutão, ele pode intensificar muito as nossas emoções, como ele está num signo mental, também vem através da mente. Então, é aquele momento da gente entender muitas vezes as raízes emocionais do que a gente está sentindo, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. Às vezes, quando tem aspectos com Plutão, a gente precisa atravessar essa sensação assim de quase morte, sabe? De perda, né? Para poder desapegar, sabe? Então, às vezes, traz uma ansiedade ali nesse momento. Acho que para amenizar, buscar essa conexão com o corpo, com a respiração, perceber ali esses medos que estão vindo à tona, que às vezes vêm de uma forma catártica e às vezes facilitar também esse processo de liberação, permitir isso. E o que mais que eu ia falar? Ah, e eu acho que esse aspecto pode ser muito de você cortar esses hábitos digitais também, sabe? Então, perceber, nossa, tô ficando muito tempo nessa rede, tô ficando muito tempo no celular. Às vezes você perceber, nossa, abri aqui o Twitter, minha energia já foi pro ralo, sabe? Então, acho que é trazer essa percepção também, tá? Que hábitos e comportamentos você precisa cortar para se sentir mais segura em si mesma, né? Que estão roubando ali o seu poder emocional, seu poder mental, tá? Então, acho que é isso. O próximo aspecto que a Lua vai fazer é amanhã, 23h18. Então, depois que ela ingressa em Touro, só amanhã à noite que ela vai ver um planeta visível, olho nu, né? Então, quer dizer que a gente vai ficar todo esse tempo indo em direção ao Mercúrio, que é o regente do dia de hoje, né? Então, até lá, e principalmente mais amanhã a gente fala mais sobre isso, mas favorece essas questões assim de estudo, de planejar, de organizar, todas essas coisas que eu mencionei no dia, tá? Então, depois que a Lua está em Touro, você já pode se direcionar cada vez mais para essa organização, tá? Buscando esses detalhes, buscando a utilidade, discernimento, essa organização corpo-mente mesmo, e processo de escrita também, né? Então, acho que é isso para o céu do dia de hoje. Então, de manhã, quase até toda a tarde, a gente vai ficar fora de curso. Então, diria para a gente manter as coisas que a gente já iniciou, não começar nada novo. Depois que a lua ingressa em touro, mais essa conexão com o corpo, pode vir essa tensão por conta da quadratura com Plutão, mas depois a lua já está indo rumo a esse trígono, que é um aspecto muito bom, né? Um aspecto de. É como se fosse um bom encontro ali, estivesse falando a mesma língua, né? A língua da terra. Touro e Virgem são signos de terra, então favorece muito negociar, conversar, pensar, né? Escrever. Enfim, todas essas atividades mentais e manuais também, porque Mercúrio em Virgem também vai falar sobre isso, né? Colocar as mãos na terra e tudo mais, botar ordem na matéria. E deixa eu ver se tem algo mais para falar. Acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Então, busquem trazer esse entendimento, né, sobre as suas emoções, ter esses momentos de reflexão quando a lua está fora de curso, ou depois quando ela está indo em direção a Mercúrio, tá? E amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Até amanhã.